Saudações cordiais. Hoje veremos a questão da violência nas tendências aplicadas à questão de gênero, o essencialismo, o naturalismo, o crítico social. Perceba que eu juntei aqui as duas últimas tendências. Bem, quando nós falamos no essencialismo, um exemplo clássico da violência sofrida pelas mulheres pode ser dado pelo caso da Medusa. Medusa é lembrada sempre como uma vilã, né? Como alguém má, como uma pessoa perigosa. Mas é bom lembrar que a história de Medusa é o fato de que ela foi estuprada por Deus Poseidon no templo da deusa Atena. Poseidon sai ileso, Medusa sai transformada, revelando assim a culpa que a mulher traz, a condenação que a mulher traz. No essencialismo, não há violência possível a ser revelada contra a mulher. Tudo é possível, já que ela não é. Assim, o violentador, o estuprador sai ileso e a vítima não tem a sua violência sofrida reconhecida. Tanto não tem que a deusa Atena, a deusa do templo onde ela foi estuprada, amaldiçoa Medusa com os cabelos de serpente. Seja feito isso para protegê-la de outros homens, tamanha era a sua beleza, seja como castigo, tornou-se uma maldição, pois Medusa não pode mais recomeçar. Qualquer homem que olhar para ela se transformará em pedra. Faz parte de sua essência agora, ser alguém que é anti-homem. E como se isso não bastasse, essa mulher estuprada, agora violentada pela própria deusa, uma violência que não é revelada, sofre por perder a cabeça cortada pelo chamado herói Perseu. Mais um homem sai ileso e vitorioso nessa história. Afinal, Medusa é monstro ou é vítima? Medusa é mulher. Medusa não pode ser vítima. Na sua essência está o que não é. Quando ela se rebela contra o estupro e se transforma em monstro, revelando tudo que foi feito com ela, ela tem que passar ao não é existencial, ao não é não existencial. A essência tem algo ali que falhou. Falhou na aparência e não na essência. A aparência de Medeia denuncia um crime que não pode existir, já que no essencialismo o homem é a fidelidade, a alegria, e a mulher não é. Não sendo, ela é a infelicidade, a infidelidade. O não ser não tem direito de se manifestar. Portanto, a violência, no momento essencialista, ela não só é corriqueira, como ela é um ritual cotidiano de afirmação da essência masculina contra a essência feminina, de não ser. Não há por que denunciá-la, não há por que registrá-la, não há por que questioná-la. Assim, cabe à mulher o silêncio, enquanto ao homem cabe a fala. Lembrando que é a fala que nos torna humanos, e o silenciamento retira a humanidade da mulher. A fala, como aquela capaz de dar significados e significantes, é retirado, por exemplo, de Medusa.
Perceba que não são as falas dela que são importantes, é apenas a aparência. É retirada dela a humanidade, se é que no essencialismo isso pudesse ser possível, já que o humano seria o homem, a plenitude do ser, da essência, e a mulher seria o não ser. Nesse sentido, não é podemos pensar a questão da gravidez uma questão central para a mulher. Uma mulher que não engravidasse podia ser repelida. Até hoje, quantos não o fazem? E é uma violência silenciada. E o interessante é que o homem, como é, não é acusado de não poder ter filhos. Ele é. A mulher, por não ser, é a responsabilizada, ou culpabilizada, ou acusada, ou colocada em situação vexaminosa por não poder gerar. Repele-se aquilo que tem a aparência e não a essência. E aqui uma questão séria. Quando se fala que mulher é aquela que tem útero e aquelas que nascem sem útero, não têm a essência, podem ser violentadas e abandonadas? É uma questão que se puxa para o mundo contemporâneo, para os dias atuais, para a questão das mulheridades. A essência comprometida pela aparência. Cabe assim à mulher ser bela, cabe assim à mulher reproduzir, e cabe apenas a ela, como único artifício do não ser. Perceba que isso não recai sobre o homem. Ao mesmo tempo, podemos pensar que o seu sofrimento não é digno, porque se o que é a alegria masculina, a virilidade, a feminilidade seria aquilo que seria indigno, aquilo que estaria no limite da aparência de poder querer ser algo, mas que não ocorre. E aqui nós podemos ver a preferência pelo pênis, a falocentria do mundo grego, e com ela toda a sua pederastia, já que os homens eram e as mulheres não. E é interessante observar a diferença aqui do pênis pequeno atribuído ao homem como algo belo, porque basta ter algum pênis para se ser belo, positivo, e basta-se ter apenas uma vagina para se ser o que não é. Violência maior, possivelmente não há. Esse falocentrismo, ele se estabelecerá então no mundo grego como a essência do homem, como a essência do macho, e se arrastará pelos séculos em diferentes interpretações até os dias atuais. A essência se manifesta então na força masculina, a negação na fragilidade, na mulher. Assim vemos como o essencialismo torna a violência algo rotineiro para a mulher. Vemos como o essencialismo nega à mulher o direito de reclamar os seus direitos e reduz a mulher à procriação como elemento de se manter em família. Senão, ela é rechaçada por ter apenas a aparência de mulher e não a essência. Retomo esse ponto porque ele é central para pensar mesmo o século XXI. Afinal, o que torna a mulher mulher? O que torna o homem homem? A resposta essencialista está dada. Pensemos agora um pouco da violência em um outro registro,
agora no biologicismo ou no naturalismo. No biologicismo, se o organismo não reproduz, a culpa também é da mulher. Agora não é mais uma questão de essência, é uma questão de organismo. O organismo não funciona de forma correta. E mais uma vez, a mulher é rechaçada. Ela pode ser excluída do âmbito familiar por não cumprir a sua função. E mais uma vez, o homem não é culpabilizado ou responsabilizado. Isso talvez porque na falocentria, o fato do homem poder ejacular dava-lhe a garantia simbólica de que era fecundo. Seriam necessários séculos para se perceber que não basta ejacular para se ser fecundo. A mulher, por ser interna, por ovular internamente, escondido, ali no gineceu feminino, para usar uma expressão do mundo grego, não tem como provar o que faz. E assim, mais uma vez, ela é acusada de ter a aparência e não o organismo de mulher. E esse, mais uma vez, o impacto para a questão das mulheridades no século XXI. E interessante que quando o naturalismo se estabelece, o pênis pequeno já não é mais fonte de beleza. Agora se trata do pênis grande como fonte de poder, como fonte de perfeição. A falocracia aumenta e com ela a sua violência. Porque agora se condena ao corpo masculino a vitória e se condena ao corpo feminino ao fracasso. De que maneira? Basta pensar que com o naturalismo vêm também os tratamentos para as doenças femininas, do corpo feminino. Então agora não basta rechaçar a mulher. Ela agora é internada num hospital para tratar o seu corpo, que não é adequado. Sem útero, a mulher se torna uma farsa. E não por à toa que é durante esse período que se estabelece no Ocidente, da principal religião, o cristianismo católico, a virgindade de Maria. O ímen se torna algo essencial para se dizer pura, para se ter um organismo adequado. Perceba a amarração para controlar o corpo da mulher. Mais uma forma de violência se exigir dela a não prática sexual, algo que era permitido aos homens em suas diferentes idades. O corpo da mulher agora, no naturalismo, é condenado a diversos tratamentos, ou seriam diversos sofrimentos e violências. Agora, no naturalismo, assim como no essencialismo, não há liberdade para a mulher. Ela está condenada na sua essência ao não ser, está condenada no naturalismo ao corpo que deve gerar e está condenada à inferioridade por não possuir pênis. Esse, aliás, o pensamento que será também consagrado pelo Freud. Alguns dirão, não é uma questão biológica, é uma questão simbólica. Seja simbólica ou biológica, a violência permanece a mesma. Assim, na exclusão da mulher, podemos pensar um pouco mais do essencialismo e do naturalismo de forma unida, em um movimento muito claro da história, a Inquisição no Ocidente. A Inquisição era contra a essência da mulher. Era contra a dança da mulher, a beleza da mulher,
a sabedoria da mulher. Os saberes femininos são negados, sobretudo de tratamento e cura. Como que um ser que não é pode curar? E o naturalismo, isso é levado ao extremo por condenar qualquer tipo de capacidade intelectiva da mulher. A mulher não teria recursos intelectuais para curar, por exemplo. Olhe como a violência se estabelece no essencialismo e no naturalismo. Seria necessário chegarmos ao ponto do social, do histórico social, para que essas violências fossem denunciadas. E aqui a denúncia equivale a dizer que é o despertar da liberdade da mulher. Ela sai da condição de coisa essencial, sai da condição de coisa natural ou biológica e passa à condição de mulher que busca a sua liberdade. E é interessante observar que também não é toda mulher. É uma mulher específica. Aquilo que hoje se rotineiramente chama a classe média. Pois a mulher trabalhadora, a mulher negra, ainda continuarão resvelada na coisa de trabalhar e ser explorada. A violência, então, cometida contra a Medusa é reinventada agora em outros formatos, nos formatos da classe social. Seja como for, a denúncia feminina de que sim, havia violência contra a mulher. E essa violência é legitimada pela igreja daquilo que se chamava Deus. Agora a mulher começa a ter voz. Ela começa o caminho da humanidade, já que é a palavra que dá a humanidade a nós. Dela decorre todas as consequências da humanidade. Assim, a denúncia de não poder se votar é a denúncia de uma violência. Da castrada que quer ser cidadã, que quer participar dos destinos do Estado, da cidade, que quer sair do antigo gineceu grego ou da casa burguesa e se manifestar em sociedade. Mas será apenas no crítico social e histórico que a mulher se colocará de pé realmente e mostrará todas as formas de violência que um homem é capaz de fazer contra ela. Assim, para ficarmos apenas em algumas, a mais vista, pois desfila pelas ruas, disfarçada de maquiagem pesada, a violência física, aquela que é mais pensada. Denuncia-se também a violência simbólica dos nomes, dos apelidos, dos tratamentos, dos xingamentos, da altura da voz, do constrangimento. A violência psicológica, a tortura cotidiana, do medo da violência masculina e do falo estuprador em qualquer ambiente, já que a cultura do estupro se estabelece já desde o essencialismo, como nós vimos no caso de Medeia, que foi estuprada e silenciada e condenada, mesmo que a condenação fosse por proteção, era um anátema a sua exclusão da sociedade. A violência patrimonial da mulher nunca ter podido ter seu patrimônio respeitado. Não poucas mulheres foram deixadas para trás nas suas heranças, no seu direito de herdar algo dos pais. E não por acaso se criaram o dote, como uma forma simbólica de dizer não saiu de mãos vazias desse lar. E por um outro lado,
indenizar o homem pelo peso que recebia. A violência assim está espraiada, mas agora não mais silenciada, ela tem voz. Não por acaso estamos aqui agora debatendo a violência contra a mulher. Aquela violência que foi silenciada por séculos, que não foi retratada, ou quando era para a vitória do macho, do viril, do poderoso, do que é. Agora, a mulher pode falar, pode trazer estatísticas e nos assustar com o horror da violência que os homens podem causar. Assim, quantas morrem todos os dias, não assassinadas na rua, como são os homens, mas dentro de casa, por alguém que lhes é caro ou conhecido. Quantos estupros ocorrem dentro de casa, além daqueles que ocorrem na rua? E isso nos coloca a questão: essencialista da família, naturalista da família, onde o ambiente familiar não é um ambiente seguro para a própria mulher, quer a mulher adulta, quer a infantil. Olha o tamanho do problema. A família desenhada como sagrada pelo cristianismo, tendo seu modelo em Maria, José e Jesus, onde Maria é condenada à virgindade eterna, ao não ser, não se estabelece no campo do real, onde a violência rotinizada é o campo fecundo da mulher condenada por aqueles que ainda pensam de forma essencialista e naturalista. E não são poucos. Se fossem poucos, as estatísticas não seriam tão assustadoras. E a insegurança da mulher não seria de 24 horas. Pensemos então como no século XXI tantos homens ainda são essencialistas e tantos homens ainda são naturalistas. Essencialistas ao negar o direito da mulher de ser, de falar, de se expressar, e aí a violência mais uma vez. No naturalismo, ao se condicionar a mulher à medicalização, feita pelo patrocínio da psiquiatria ou da medicina. Então, não raro, a mulher que vai se queixar ao médico, ela é medicalizada para ficar calma, tranquila, dócil à violência masculina. Se é possível, tenha um bom dia.